enfrenta as perseguições porque ela está governada por um poder que não é humano, é divino, é do céu, é de Deus. Porém, há um contraste profundo entre uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando uma pessoa está bêbada, ela não tem domínio próprio. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito é domínio próprio. Embora quem governa você é o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem pleno domínio e controle de si mesmo. Quando uma pessoa está bêbada, a embriaguez produz dissolução, vergonha, opróbrio, excessos, palavrões, atitudes indecorosas, traz constrangimento para a vida, para a família, para a sociedade, para a igreja. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo vai desembocar em comunhão, em adoração, em gratidão, em serviço, em virtudes nobres que exaltam a Deus, dignificam a vida, abençoam a família e edificam o povo de Deus. Agora notem vocês que Paulo tem duas ordens nesse texto, uma negativa e a outra positiva. A negativa é: não vos embriagueis com vinho. A positiva é: enchei-vos do Espírito. É triste, mas ainda há crentes que se embriagam. Eu tenho escutado algumas coisas tão estranhas por esse Brasil afora, de crentes que, e até de lideranças que têm a confraria do charuto e do uísque. Eu já tenho visto por esse Brasil afora jovens saírem de uma reunião de oração e ir para a balada. Eu já tenho visto com vergonha por Brasil afora as festas de casamento terminarem no templo, um culto a Deus, e ir para um rico cerimonial e lá rolar todo tipo de bebida alcoólica. Paulo não está se dirigindo aos pagãos, Paulo está se dirigindo à igreja, aos crentes, e a ordem é: não vos embriagueis com vinho. Porque às vezes nós achamos que isso é comum, isso é normal. E há alguns crentes que gostam de ter suas adegas dentro de casa. E fica até meio complicado de saber onde é o limite, até onde vai. Onde começa o bom senso e termina o excesso. E Paulo tem o cuidado de dizer: cuidado. Você não deve estar cheio de vinho, você deve estar cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio de vinho, você vai acabar entrando por uma dissolução, para um excesso perigoso, que vai trazer mau testemunho, que vai trazer escândalo, que vai trazer barreiras seríssimas para o progresso do Evangelho. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, isso vai ser bênção na sua vida, para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Certa feita, um diácono de uma igreja procurou o Dr. Billy Graham com um problema muito sério da sua igreja local. Ele disse: pastor Billy Graham, nós temos na nossa igreja um diácono que está bebendo muito e se embriagando. E o problema é que a liderança da nossa igreja não o exortou, não o advertiu, não o disciplinou. E o Dr. Billy Graham disse: é verdade, se há um diácono da igreja, um crente da igreja que está se embriagando, esse diácono, ou esse crente, é passível de repreensão, é passível de disciplina. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o irmão: e os outros diáconos estão cheios do Espírito Santo? Porque às vezes a gente pensa que só é pecado se embriagar com vinho.
Mas nós não julgamos que seja pecado não estar cheio do Espírito Santo. E notem que são duas ordens, uma negativa e a outra positiva. Se é pecado embriagar-se com o Espírito Santo, também é pecado não ser cheio do Espírito Santo. Se é desobediência embriagar-se com vinho, também é desobediência não ser cheio do Espírito Santo. Agora note uma coisa. Às vezes durante a liturgia do nosso culto, prestamos culto a Deus, nós temos um tempo lá para confessarmos os nossos pecados. Eu não sei se você já parou para perceber, tem hora que isso vira pro forma, que a gente fecha os olhos e pensa assim, mas eu vou confessar o quê? O que eu fiz? Será que eu falei algum palavrão hoje? Será que eu fiz mal para alguém hoje? Será que eu pensei alguma coisa impura hoje? Será que eu falei alguma coisa errada hoje? E nunca às vezes passa pelo nosso coração o seguinte, e aí, você está cheio do Espírito Santo? Porque se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado, você está em desobediência, você está transgredindo o mandamento de Deus, você está ultrapassando, ou melhor, não cumprindo uma ordem expressa de Deus. Enchei-vos do Espírito. E notem vocês, que esse verbo enchei-vos, tem 4 lições para nos ensinar. Primeiro, preste bem atenção, aqui não é uma recomendação, aqui não é um conselho, aqui não é um pedido, aqui é uma ordem, enchei-vos. Em outras palavras, eu não temos o direito de não sermos cheios do Espírito Santo. Essa ordem é para a criança, esta ordem é para o adolescente, esta ordem é para o jovem, esta ordem é para o homem, esta ordem é para a mulher, esta ordem é para o pastor, esta ordem é para o missionário, esta ordem é para o líder, esta ordem é para os liderados, esta ordem é para todos nós. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, enchei-vos do Espírito. Segundo lugar, notem vocês, este verbo está no plural, enchei-vos, e significa que a do Espírito Santo não é um privilégio de um pequeno grupo da igreja, que o Espírito Santo, ele pode encher o crente que acabou de nascer de novo, que o Espírito Santo pode encher aquele crente que está ainda bebê na fé, que o Espírito Santo pode encher qualquer pessoa da igreja, o analfabeto e o doutor, o pastor e o crente que começou agora a carreira cristã. Todos nós precisamos e devemos ser cheios do Espírito Santo. A ordem é para todos, está no plural. Terceira coisa, infelizmente não dá para pegar isso na língua portuguesa, mas quando você vai para o grego, o texto, a língua que foi escrito no Novo Testamento, essa ordem está no que nós chamamos de presente contínuo. E eu explico o que significa isso. Esse verbo enchei-vos do Espírito é diferente daquele lá de João 2, quando Jesus estava na festa em Caná da Galileia, festa de casamento, e disse para os garçons assim: enchei d'água as talhas. Os dois verbos são o mesmo, enchei-vos do Espírito, enchei d'água as talhas. Só que lá não era o verbo presente contínuo, era presente pretérito. O que significa isso? Por exemplo, quando Jesus disse assim, enchei d'água as talhas, ele estava dizendo assim, enche essas talhas d'água e nunca mais voltem a encher. Esse fato só vai acontecer hoje e nunca mais vai se repetir. Aquelas talhas só foram cheias uma única vez e nunca mais, por ordem de Cristo.
Só que o verbo aqui é no presente contínuo, significa assim: enchei-vos do Espírito hoje, enchei-vos do Espírito amanhã, enchei-vos do Espírito da semana que vem, enchei-vos do Espírito do próximo mês, enchei-vos do Espírito do ano que vem, enchei-vos do Espírito continuamente. Em outras palavras, a plenitude de ontem não serve para hoje, a vitória de ontem não serve para hoje. Hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo, amanhã é dia de ser cheio do Espírito Santo. Nunca podemos deixar de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você conhece alguém que já foi cheio do Espírito Santo e hoje retrocedeu na fé? Caiu em pecado? Está com o coração duro, recalcitrante? Sabe por quê? Porque as vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. Todo dia é dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a quarta coisa que está nesse verbo é que ele está na voz passiva na língua grega. O que significa isso? Significa que, embora a ordem é enchei-vos do Espírito, eu não consigo ser o agente dessa plenitude. Em outras palavras, eu não me encho a mim mesmo. Não sou eu que provoco esse enchimento. Não sou eu que produzo esse enchimento. Embora Deus me ordene a ser cheio, é Ele mesmo, Deus, quem é o agente dessa plenitude. Eu explico. Vocês se lembram daquela viúva do profeta, cujo marido morreu, e ela ficou endividada, e ela foi ao profeta Eliseu, para pedir ajuda, e o profeta Eliseu perguntou, mas o que você tem na sua casa? E ela respondeu, eu só tenho uma botija de azeite. E o profeta disse para ela, então você vai às suas vizinhas, pede vasilhas vazias, muitas vasilhas vazias. Entra no teu quarto e fecha a porta. E diz o texto, que enquanto havia vasilhas vazias, o azeite estava jorrando. Quando todas as vasilhas vazias foram cheias e não tinha mais vasilha vazia, o azeite parou de jorrar. Sabe o que significa isso? A limitação nunca está em Deus, sempre em nós. Enquanto você for alguém disponível para Deus, Deus vai encher você do Espírito Santo. Agora, há uma lei da física que diz assim: dois corpos nunca ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Talvez você pergunte, mas por que eu não estou sendo cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo só pode encher quando tem espaço para encher. Mas às vezes esse espaço está tomado por outras coisas. Por pecado, por vícios, por hábitos nada sadios. E aí o Espírito Santo vem preencher, mas já está cheio, já está entupido. Não tem mais jeito de encher, não dá para encher. Deixa eu ilustrar isso para você. Alguns anos eu fui visitar uma pequena cidade do interior de Minas, para passar um final de semana. Uma cidadezinha muito pequenininha. E eu percebi o seguinte, que o povo estava com muita dificuldade por falta d'água. Tinha 2 dias que não havia água na torneira. Aí os técnicos foram examinar qual o problema, qual era a causa, e descobriram que havia um rato morto encalhado no cano central que levava a água para a caixa da cidadezinha. Sabe por que às vezes não há plenitude de Deus na nossa vida, não há plenitude do Espírito Santo na nossa vida? Às vezes há ratos mortos encalhados na nossa vida. Há pecados encalhados na nossa vida, que estão entupindo os dutos da nossa alma.
Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a nossa vida precisa ser limpa. Ser limpa. E se nós formos vasos limpos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E vamos ser vasos de honra. E vamos ser vasos úteis. E vamos fazer a obra de Deus, no poder de Deus. Mas você pode perguntar assim: mas como é que eu posso saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Qual é a evidência? Como é que você pode saber se alguém está ou não cheio do Espírito Santo? Paulo não nos deixa confusos acerca dessa resposta. Confira comigo o verso 19. A primeira evidência da plenitude do Espírito Santo está aí, falando entre vós com salmos. O que significa isso? Significa comunhão, comunicação saudável, uns com os outros. Grife aí, falando entre vós, entre vós. Isso tem a ver com relacionamento. Você quer saber se um crente está cheio do Espírito Santo? Vê como é que ele se relaciona com as pessoas. Vê como é que é a comunicação dele. Porque às vezes a pessoa acha que está cheia do Espírito Santo, até na hora de orar treme a voz para ficar uma voz mais bonita, mais espiritual. Ou às vezes até fala mais alto. Eu quero dizer para você que Deus se manifesta quando você tem uma comunicação pura, limpa, saudável, edificante, abençoadora. Agora, falar com salmos não é assim: olha, agora você recita o Salmo 40, que eu recito o Salmo 55, agora você recita o 100, eu recito o 139. Não é isso não. Falar entre vós com salmos é que a sua linguagem está vazada pela verdade de Deus, pelos valores de Deus, pelos conceitos de Deus. Na boca de um cristão não deva ter palavra torpe, na boca de um não deve ter piada imoral, na boca de um cristão não deve ter mentira, na boca de um cristão não deve ter